Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira e hoje eu vou começar a falar sobre o hipopituitarismo, uma condição que envolve a falha total ou parcial na secreção dos hormônios da hipófise, tanto anterior quanto posterior, né, que pode ser os dois ou unicamente um dos lados. Discutimos as causas congênitas e adquiridas também nesse vídeo. Também eu vou abordar como essas disfunções podem impactar o desenvolvimento infantil e a vida adulta. E para você não perder mais nenhum conteúdo do canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações, porque aqui toda semana sempre trago conteúdos para que você fique sempre muito bem informado. E aí, falando sobre o hipopituitarismo, gente, o hipopituitarismo ele se refere à falha completa ou parcial na secreção dos hormônios da hipófise anterior ou posterior. A condição ela pode surgir devido a defeitos congênitos no desenvolvimento de tipos específicos de células da hipófise anterior ou na função do hipotálamo, tá? Também pode ser causado por doenças adquiridas da hipófise ou do hipotálamo ou lesões no infundíbulo que interferem ali no controle hipotalâmico da hipófise, tá? O início ele pode ocorrer na infância ou na vida adulta e geralmente é permanente, tá? Exigindo ali a reposição de um ou mais hormônios específicos. Tá? Esse vídeo ele tem um caráter introdutório, né? Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre as causas, as principais causas do hipopituitarismo, tá? Quando a gente fala do hipopituitarismo congênito, né, precisamos saber que a formação normal da hipófise durante o desenvolvimento embrionário, ele depende ali da justa posição de células de origem neuroectodérmica, né, que formam ali a hipófise posterior, e células endodérmicas derivadas do estômago primitivo, né, que constitui a hipófise anterior. Tá? As formas congênitas de hipopituitarismo são classificadas como de origem hipotalâmica ou hipofisária. Tá? Defeitos nos genes estão associados a diferentes graus de hipopituitarismo hereditário. A deficiência congênita combinada de hormônios hipofisários ou deficiência múltipla de hormônios hipofisários pode estar associada à hipoplasia da hipófise anterior e ao posicionamento ectópico da hipófise posterior em uma posição superior. Tá? Embora antes se pensasse que essa condição fosse consequência de trauma no nascimento, seu mecanismo ainda não está totalmente elucidado, mas se acredita que um defeito molecular congênito esteja envolvido. Além disso, como algumas mutações genéticas afetam o desenvolvimento precoce, podem incluir características extrahipofisárias ou anomalias da linha média, como parte ali de uma síndrome. E aí, nas causas congênitas, né, nós temos algumas mutações em genes, tá? Primeiro de tudo, falando sobre as mutações em HESX1. O HESX1 é um membro da família de genes homeobox e um dos primeiros marcadores do primórdio hipofisário, tá? Sendo expresso ali como prelúdio ao desenvolvimento da bolsa de Hadke. Tá? E aí, mutações no gene HESX1 estão associadas à displasia septoótica e ao desenvolvimento progressivo de hipopituitarismo. Tá? A displasia septoótica é caracterizada pela tríade clássica de hipoplasia do nervo óptico, né? Com anomalias neuroradiológicas da linha média, ali como agenesias do corpo caloso e hipoplasia hipofisária, levando ali ao panhipopituitarismo. Também nós temos defeitos em PROP1, tá? O gene PROP1 codifica um fator de transcrição
com um único domínio de ligação ao DNA do tipo pirate-like, tá? Indivíduos com a mutação inativante no gene PROP1 apresentam deficiência de hormônios luteinizante, o LH, o hormônio folículo estimulante, que é o FSH, o hormônio do crescimento, que é o GH, prolactina e o hormônio estimulante da tireoide, né, que é o TSH. Tá? As glândulas hipofisárias nesses pacientes podem ser pequenas, né, pode também ser de tamanho normal ou até mesmo aumentada, né, com ali extensão extracelular. A degeneração hipofisária ela pode levar ali a deficiência adquirida de hormônios adrenocorticotróficos, né, o ACTH. A restrição do crescimento e as respostas ao GH em estímulos com o GHRH, né, que é o hormônio liberador do GH, eles são variáveis em crianças com mutações em PROP1. Essa variabilidade não parece depender do tipo de mutação, pois é observada inclusive entre irmãos com a mesma alteração genética. Tá? A mutação recessiva do gene PROP1 é a causa genética mais frequente de deficiência combinada ali de hormônios hipofisários. A suspeita clínica dessas mutações deve ser considerada em qualquer indivíduo com início precoce de hormônios hipofisários ali deficiente, tá? Mesmo na presença de lesão intracelular ou supracelular. Porém, as manifestações clínicas de cada hormônio podem variar em início e gravidade. Por exemplo, a deficiência de GH geralmente está presente ali nos primeiros anos de vida, enquanto que a deficiência de TSH, por exemplo, e gonadotrofinas, pode se manifestar tanto no nascimento quanto posteriormente. Tá? É importante ressaltar que a maioria dos pacientes eles não apresentam insuficiência adrenal nos primeiros anos de vida, embora essa condição ela possa evoluir ao longo do tempo. Tá? Então, precisa ficar sempre muito atento. Também existem defeitos em PIT1. PIT1 é um fator de transcrição específico da hipófise presente nos somatotrófos, também nos lactotrófos e nos tireotrófos da hipófise anterior. Desde o desenvolvimento fetal precoce até ao longo da vida, tá? Isso está presente, tá? O PIT1 está presente. Defeitos autossômicos recessivos no gene PIT1 está associado a deficiências combinadas de hormônio do crescimento, prolactina e hormônio estimulante da tireoide. E aí, pacientes com mutações no gene PIT1 tendem a apresentar inicialmente deficiência de GH e prolactina no primeiro ano de vida e geralmente não liberam quantidades detectáveis de GH após os estímulos de GHRH, né? Como eu falei, o hormônio liberador de GH. A deficiência de TSH, ela costuma se desenvolver mais tardiamente ao longo da vida. Existem outras mutações, né, genéticas relevantes, por exemplo, as mutações em SOX2, né, o gene SOX2, ele pertence à família de fatores de transcrição SRY, né, que são expressos em várias fases do desenvolvimento embrionário e da diferenciação celular, ali desempenhando papéis essenciais desde os estágios mais precoces do desenvolvimento, né, principalmente na expressão do neuroectoderma anterior, tá? E aí mutações truncantes são encontradas em indivíduos com a anoftalmia, né, ou microoftalmia bilateral, corpo caloso pequeno, anomalias no hipocampo, retardo mental variável, hipoplasia da hipófise anterior e, frequentemente, hipopituitarismo. Tá? Também nós observamos mutações em SOX3. O gene SOX3 também pertence à família de fatores de transcrição SRY. Tá? Esse gene é essencial para o desenvolvimento normal do eixo hipotálamo hipofisário. Tá? Pacientes com mutações em SOX3 apresentam hipopituitarismo variável, hipoplasia do infundíbulo, anormalidades no corpo caloso, hipoplasia da hipófise anterior, ausência do pendúnculo hipofisário, hipófise posterior ectópica ou não descida ali e deficiência intelectual. Outra mutação que a gente pode encontrar
mutações em OTX2. Tá? O gene OTX2 ele desempenha um papel essencial no desenvolvimento do cérebro, também dos olhos e da hipófise. Então, pacientes com mutações em OTX2 apresentam diferentes graus de disfunção hipofisária, deficiência intelectual e anomalias oculares, incluindo microftalmia, anoftalmia e pigmentação anormal peripapilar. A gente observa mutações em DAT1. Tá? Mutações no DAT1, localizado no cromossomo X, causam hipogonadismo hipogonadotrófico associado à hipoplasia adrenal congênita em homens. Tá? O gene DAX1 ele codifica um receptor nuclear órfão ali com domínio de ligação ao DNA único, né, desempenhando ali um papel fundamental no desenvolvimento do hipotálamo, da hipófise, da adrenal e das gônadas. Nós observamos mutações também em alguns pacientes em CAL1. A deficiência isolada de gonadotrofinas com hiposmia, né, que a gente conhece ali como a síndrome de Kalman, ela pode ser herdada como uma desordem autossômica ligada ao X ou ocorrer esporadicamente. Tá? A forma ligada ao X ocorre em 1 a cada 60 mil nascimentos vivos e uma mutação no gene K1 é a causa dessa doença. Tá? Os neurônios liberadores de gonadotrofinas, né, o GNRH, ele se desenvolve ali na placóide olfatória medial e migram para o hipotálamo durante o desenvolvimento embrionário. Tá? A proteína Cal é essencial ali para o início e a manutenção desse processo. Então, pacientes com essa condição geralmente se apresentam no final da adolescência com atraso no início ou na progressão da puberdade e caracteristicamente exibem hiposmia, né? Eles podem desenvolver proporções eunucoides e geralmente têm testículos pequenos e pênis curto, tá? Outras características específicas da síndrome de Kalman ligada ao X inclui a genesia renal unilateral e sincinesia, né, que são movimentos espelhados. Já as formas autossômicas esporádicas da condição estão mais frequentemente associadas a defeitos faciais na linha média, atresia de coanas, metacarpos curtos, má rotação intestinal e coloboma ocular. Tá? Então é um problema bem grave. Né? Além de todas essas mutações que a gente falou, né, de K1, encontramos pacientes com mutações em GH1, né? Mutações no gene principal do hormônio do crescimento, GH1, podem ocorrer como deleções de diferentes tamanhos, resultando em deficiência isolada grave ali de GH, né? Essas mutações podem ser hereditárias, apresentando um padrão de herança dominante ou recessivo, e frequentemente são associados a casos familiares de GH. E, por último, né, dessas causas genéticas, nós vemos mutações, né, alguns pacientes podem apresentar mutações em TBX19. O gene TBX19, também conhecido como TPIT, é essencial para a transcrição do gene da pró-opiomelanocortina e para a diferenciação terminal das células que expressam a pró-opiomelanocortina. Tá? Uma mutação em TBX19 leva à deficiência isolada congênita do hormônio adrenocorticotrófico, né, o ACTH, e é identificada em 65% dos pacientes com deficiência isolada congênita de ACTH de início neonatal. Os problemas de hipopituitarismo, né, além dessas causas de mutações, elas podem estar ligadas a tumores. Né? Os adenomas hipofisários são a causa mais comum de hipopituitarismo de início na vida adulta. Tá? Os craniofaringiomas são a segunda causa mais prevalente e podem se manifestar como massas celares ou supracelares. E aí, falando sobre os adenomas hipofisários, né? Os tumores hipofisários eles podem ser não funcionantes ou secretar um ou mais hormônios da hipófise anterior. Tá? Eles são classificados de acordo com o tamanho e a presença
de extensão extracelular, né? E aí a ressonância magnética ela permite a medição precisa do diâmetro máximo dos tumores, que são convencionalmente classificados como microadenomas, aqueles adenomas com menos de 10 milímetros, e os macroadenomas, né, que são aqueles adenomas com mais do que 20 milímetros de diâmetro. Tá? A prevalência relatada de tumores hipofisários é de aproximadamente 10 casos por milhão, tá? Com incidência anual média de aproximadamente 30 casos por milhão. Dependendo do tipo do tumor, idade e sexo, ali sendo a maior incidência observada em mulheres na pré-menopausa, tá? Os adenomas hipofisários podem causar síndromes clínicas típicas decorrentes da hipersecreção de um ou mais hormônios da hipófise anterior, né? Cerca ali de 25 a 30% dos adenomas hipofisários não apresentam esses sintomas e só são detectados quando ocorre expansão do tumor e compressão local das estruturas circundantes, né? Os adenomas hipofisários clinicamente não funcionantes, eles são tumores não secretantes ou com secreção muito baixa, que frequentemente sintetizam e secretam subunidades alfa ou beta de glicoproteínas livres, mas não causam sintomas clínicos reconhecíveis. Então, dessa forma, o tratamento de escolha sempre é a ressecção cirúrgica, né, muitas vezes seguida ali por radioterapia externa. Tá? Diferente de pacientes já com tumores hipoficiários secretantes que apresentam síndrome clínica, né, como é o caso da acromegalia, a hiperprolactinemia, doença de Cush, o hipertiroidismo secundário, né, enfim. Já os tumores não funcionantes se manifestam como achados incidentais, né, hipopituitarismo ou devido aos efeitos de massa do tumor. Tá? O tratamento principal nesses casos deve ser a terapia cirúrgica, né, exceto para os casos de prolactinoma, que geralmente respondem muito bem ao uso ali dos agonistas dopaminérgicos, né? E aí a gente fala sobre os craniofaringiomas, né? Os craniofaringiomas, eles são lesões neoplásicas benignas que se presumem originar ali dos remanescentes embrionários da bolsa de Hutchinson, tá? Eles podem estar localizados na região supracelular, dentro da célula túrcica, ou em ambas as áreas, tá? Devido à infiltração nas estruturas circundantes, esses tumores podem gerar consequências adversas extensas, tá? O craniofaringioma representa 1% de todos os tumores intracranianos em adultos e 6 a 13% dos tumores intracranianos em crianças. Tá? A incidência atinge seu pico na primeira década de vida, com aumento subsequente entre 50 e 60 anos de idade. Tá? Os craniofaringiomas adamantiumatosos são os mais comuns em crianças e geralmente apresentam componentes sólidos e císticos que contêm uma secreção rica em lipídios. Já os craniofaringiomas papilares escamosos ocorrem em adultos e são bem raros em pacientes mais jovens, tá? Esse tipo de tumor é predominantemente sólido, com pequenas cavidades bem definidas que contêm fluido com menor teor de lipídios. Tá? Os craniofaringiomas em adultos geralmente apresentam um prognóstico melhor em relação a déficits endócrinos, déficits visuais e neurológicos quando comparado aos casos em crianças, né? A gente falou sobre os craniofaringiomas nos vídeos passados, né? Então, se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição, também vai ficar no card, né? E você vai poder entender melhor, a gente fala com mais detalhes. Ainda falando sobre tumores, né? Nós temos pacientes com cisto de Hutchinson, né? Os cistos epiteliais, conhecidos como cisto de Hutchinson, são considerados originários dos remanescentes da bolsa de Hutchinson. Eles podem estar localizados na região intracelular, com ou sem extensão supracelular, e raramente são encontrados exclusivamente na região supracelular. Comparado aos craniofaringiomas, eles são mais comuns em adultos. Tá? Os sintomas potenciais dos cistos da fenda de Hutchinson incluem hipofusão
hipofisária, hiperprolactinemia causada por interrupção ali do pendúculo hipofisário, distúrbios visuais e cefaleia. Devido à dificuldade de diferenciação entre craniofarengiomas e cisto de Rhatke, tanto do ponto de vista clínico quanto radiológico, o diagnóstico de um cisto de Rhatke intracelular nem sempre pode ser feito com absoluta certeza. Tá? O diagnóstico definitivo geralmente é realizado apenas por meio de exame histológico. Também existem tumores perihipofisários, tá? Por exemplo, os meningiomas pericelares, né, que são massas bem circunscritas que se originam ali na crista esfenoidal, estão associadas a graus variados de hiperostose. Geralmente, meningiomas são solitários, mas podem às vezes ocorrer em múltiplas localizações. Tá? Mulheres têm maior probabilidade de desenvolver meningiomas múltiplos. Além disso, tem os tumores primários intracranianos de células germinativas, né, que são neoplasias que surgem de células germinativas primordiais, que migram de forma aberrante. De acordo com a histologia, esses tumores são semelhantes aos que ocorrem nas gônadas e são classificados em duas categorias: os germinomas, que são comparáveis a seminomas, e os disgerminomas, né? E tumores de células germinativas não germinamatosas, né? Que podem incluir teratomas, tumores do saco vitelino, carcinomas embrionários e o coriocarcinomas. A incidência geográfica desses tumores, eles variam, né? Eles representam de 2 a 3% de todos os tumores primários do sistema nervoso central, ali em crianças nos países ocidentais, enquanto ali no Japão essa incidência ela é maior, né? Entre 4 e 15%. Então, os pacientes geralmente se apresentam nas 2 primeiras décadas de vida com diabetes insípidos, deficiência visual e hipopituitarismo. Tá? E também as metástases, né, para a glândula hipofisária pode manifestar ali como uma massa intracelular, levando ao hipopituitarismo, diabetes insípidos ou efeitos compressivos. As metástases hipofisárias são descritas em pacientes com tumores malignos primários de mama, pulmão, rim, tireoide, bexiga, útero, pâncreas e o cólon. Falando sobre as causas vasculares, né, que também é uma causa de hipopituitarismo. O termo apoplexia hipofisária se refere às consequências clínicas de hemorragia ou infarto em um adenoma hipofisário pré-existente. A expansão da massa hipofisária para estruturas adjacentes, como os nervos cranianos, seio cavernoso, via ópticas ou de encéfalo, leva a sinais localizados ou alterações do estado de consciência. Tá? A apoplexia frequentemente se manifesta como início súbito de cefaleia intensa, distúrbio visual ou oftalmoplegia, né, devido à paralisia dos nervos cranianos 3, 4 e 6. A síndrome clínica da apoplexia hipofisária geralmente se desenvolve completamente em poucas horas, até 2 dias. A incidência de apoplexia em adenomas hipofisários tratados cirurgicamente varia de 0,6 a 9,1%, ocorrendo em uma ampla faixa etária, desde a primeira até a 9ª década de vida, tá? Embora a apoplexia geralmente ocorra de forma espontânea, né? Hipertensão sistólica ou diastólica foi observada em 26% dos pacientes, se tornando um importante fator predisponente, tá? Outros fatores predisponentes relatados incluem diabetes mellitus, radioterapia, uso de anticoagulantes, distúrbios da coagulação, traumatismo craniano, mudanças repentinas na pressão arterial ou intracraniana, como durante angiografia carotídea, por exemplo, né? Uso de bromocriptina e hemorragia pós-parto, né, que a gente conhece como a síndrome de Sheehan. A síndrome de Sheehan se refere à necrose hipofisária após hemorragia, né, pós-parto, hipovolemia, né, podendo levar ali ao hipopituitarismo, que pode ser imediato, se desenvolver de forma tardia ao longo dos vários anos, dependendo da extensão da destruição tecidual. Tá? Com todos os avanços no cuidado obstétrico moderno, essa condição ela se tornou bem rara.
tá? Aneurismas supracelares ou intracelares das artérias carótidas, assim como aneurismas supracelares das artérias comunicantes anterior ou posterior, pode se manifestar com uma massa expansiva dentro da fossa hipofisária, tá? O hipopituitarismo pode ocorrer diretamente em decorrência de aneurisma intracelares. Histologicamente são encontradas alterações típicas de esclerose degenerativa da artéria da parede arterial, juntamente com alterações inflamatórias crônicas, tá? O desenvolvimento de uma fístula arteriovenosa no seio cavernoso também pode ocorrer como consequência de um aneurisma, tá? Além dessas causas vasculares, temos causas de hipopituitarismo por conta de doenças imunológicas, tá? Ou inflamatórias. Lesões inflamatórias da glândula hipofisária, ela pode imitar clínica radiologicamente de tumores hipofisários, apresentando graus variáveis de hipopituitarismo e efeitos de massa, como cefaleia e comprometimento do campo visual, tá? E uma delas é a hipofisite linfocítica, né, que ela se apresenta classicamente como hipopituitarismo parcial associado a uma lesão hipofisária, principalmente relacionada à gravidez. Inclusive, é especulado que muitos casos de falência hipofisária pós-parto, previamente atribuídos à síndrome de Sheehan, possam ter sido causados por hipofisite linfocítica, tá? Nessa condição, o tecido intersticial da adenohipófise é densamente infiltrado por linfócitos e células plasmáticas, levando à necrose e subsequente fibrose das células produtoras de hormônio da hipófise anterior, né? Como os achados histológicos eles são semelhantes a de outras doenças autoimunes específicas de órgão, a etiologia primária é considerada autoimune, tá? Cerca de 80% dos pacientes apresentam hipopituitarismo parcial, comumente deficiência isolada de ACTH ou deficiência de TSH, enquanto LH e FSH geralmente eles permanecem ali inalterados. Continuando falando sobre as infecções, né? As doenças imunológicas e inflamatórias. Uma outra causa, antes de eu passar para as infecções e radioterapia, eu quero continuar falando um pouquinho sobre as doenças imunológicas, né? Uma outra, além da hipofisite linfocítica, nós temos a sarcoidose, né, que é uma desordem multissistêmica caracterizada ali pela presença de granulomas não caseosos que afeta com maior frequência os pulmões e o sistema retículo endotelial, mas pode envolver qualquer órgão, tá? A sarcoidose do sistema nervoso central ocorre de 5 a 15% dos casos, sendo que menos de 1% dos pacientes apresentam sintomas de doença hipotalâmica hipofisária. A neurosarcoidose afeta principalmente as leptomeninges, né, da base do cérebro e da fossa posterior, levando à infiltração granulomatosa local no hipotálamo ou hipófise. Tá? A infiltração do nervo óptico ocorre em muitos pacientes, causando defeitos visuais centrais e periféricos. No que diz respeito à função da hipófise anterior, a deficiência de LH, FSH e GH é frequente, mas TSH e ACTH são relativamente preservados. Tá? Uma outra doença inflamatória é a histiocytose de células de Legan. É uma doença rara, caracterizada pela proliferação anormal de células dendríticas pertencentes ao sistema monócito macrófago. Tá? Depósito dessas células ocorre em múltiplos lugares do corpo e frequentemente envolve o eixo hipotálamo hipofisário. Tá? Então, diabetes insípidos é uma característica bem reconhecida e comum dessa condição, mas disfunções ali da hipófise anterior são frequentemente observadas. Tá? E outra causa, né, que a gente entra aqui na causa de imunológica e inflamatória são medicações, né, como é o caso do ipilimumab, né, que ele é um inibidor do antígeno 4 de linfócitos T citotóxicos,
e anticorpo monoclonal IgG1, né, contra antígeno 4 de linfócito T citotóxico. É um medicamento que ele é utilizado para o tratamento de melanoma metástico e outras neoplasias. Como consequência da ativação imune, a hipofisite secundária foi relatada em 10 a 15% dos pacientes tratados com essa medicação. Tá? Casos graves, as reações imunológicas induzem necrose extensa e gonadotrófos foram identificados, né? Na verdade, essas reações ela induzem necrose extensa ali da arquitetura da adenopófise e os anticorpos contra tireotrófos, corticotróficos e gonadotrófos foram identificados em pacientes com hipofisite induzida por essa medicação. Tá? Os pacientes geralmente apresentam cefaleia e fadiga, sendo que o diagnóstico de hipopituitarismo com múltiplas deficiências é feito entre 2 e 3 meses após o início do tratamento. Tá? O hipotireoidismo central é o déficit mais comum, seguido pelo hipocortisolismo central e hipogonadismo. Agora sim, falando sobre as infecções, né? As infecções é outra causa de hipopituitarismo, né? E aí a gente tem basicamente três causas, né? Primeiro é a sepse bacteriana hipofisária. É um fenômeno raro que pode ocorrer como consequência de disseminação hematogênica ou por extensão de uma sepse sinusal ou meníngea, né? Levando ali à formação de abscesso hipofisário. Infecções crônicas predispõem à necrose do tecido hipofisário, levando ao desenvolvimento do hipopituitarismo. Tá? Uma outra causa de infecções são os tuberculomas hipofisários, né, que podem se manifestar como lesões ocupantes de espaço, mas isso é um fenômeno raro. Tá? A manifestação isolada da doença é rara e é mais provável que ocorra no contexto de infecção tuberculosa generalizada com meningite. Tá? Formação de goma com manifestação de sífilis terciária também pode ocorrer na região celular, mas também é outra causa bem rara, né? Extremamente rara. Infecções fúngicas da hipófise também pode surgir como complicações da AIDS e a necrose hipofisária com o hipopituitarismo, né? Isso já foi descrito em casos de toxoplasmose. Uma outra causa de hipopituitarismo é a radioterapia, né? O hipopituitarismo é uma complicação comum da radioterapia, administrada para adenomas hipofisários, tumores de cabeça e pescoço. Tá? Também é comum nos casos de radioterapia por neoplasias intracranianas ou como radiação craniana adjuvante para leucemia linfoblástica aguda, né? Embora a radioterapia fracionada com doses diárias menores do que 200 centígrados seja bem tolerada e segura em termos de sequelas neurológicas, a maioria dos pacientes que se submetem à irradiação externa apresentará algum grau de falência hipofisária durante o acompanhamento a longo prazo. Tá? Em geral, essa é uma complicação relativamente tardia e raramente se manifesta em menos de 3 anos, em pacientes com função hipofisária basal completamente normal, né? A reserva do hormônio do crescimento é principalmente sensível e a probabilidade de deficiência aumenta progressivamente ao longo do tempo, né? Tornando, né, uma situação obrigatória, né? Ali com a avaliação periódica da função hipofisária residual. Traumatismo crânioencefálico também é uma causa, né, de hipopituitarismo, é uma condição comum, com prevalência de disfunção endócrina variando de 15 a 68% dos pacientes acometidos. A incidência anual estimada é de 30 casos por 100 mil habitantes por ano,
né? Os eixos hormonais anormais durante a fase aguda de lesão pode se recuperar ao longo do tempo, mas outras deficiências hormonais hipofisárias podem se desenvolver de forma tardia, mesmo até 6 meses após a lesão inicial. E aí, por fim, a gente fala sobre a síndrome da célula vazia, né? Síndrome da célula vazia ocorre quando a célula tússica aumentada aparece parcialmente ou completamente preenchida por licor, né? Conferindo ali um aspecto de célula vazia, né? Pode ser classificada como primária devido a um defeito congênito no diafragma celular ou secundária como consequência de cirurgia, radioterapia ou infarto hipofisário. Tá? A maioria dos pacientes com célula vazia congênita apresenta ali uma função hipofisária normal. Tá? O hipopituitarismo ou a hiperprolactinemia, ou os dois, tá? Ela pode ser observado em casos associados a doenças hipofisárias prévias. Tá? Às vezes, uma massa cística hipofisária pode simular uma célula vazia em exames de tomografia computadorizada ou ressonância magnética, né? Sendo necessário um cistanograma ali para uma delimitação precisa da lesão. E com isso, nós finalizamos esse vídeo. Esse vídeo ficou bem longo, gente, mas era importante a gente abordar, né, essas causas do hipopituitarismo. É um, é um assunto que é bem escasso de vídeos, né, principalmente brasileiros, até mesmo vídeos estrangeiros é bem difícil a gente encontrar qualquer tipo de material a respeito disso, mas está aí para vocês. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Lembrando vocês também que temos outros vídeos disponíveis no canal que estão organizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que na medida do possível eu estarei respondendo, tá, gente? Então até semana que vem. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.